Como treinar filhos sábios e inteligentes? Eu sou Osés Bittencourt e no meu perfil eu ajudo pais que estão insatisfeitos com a educação dos seus filhos a garantirem que seus filhos aprendam. Então já deixa um gostei, se inscreve aqui no meu perfil para não perder mais nenhum conteúdo. Como treinar filhos sábios e inteligentes numa época em que nós estamos sendo expostos, as nossas crianças estão sendo expostas, seus filhos estão sendo expostos a altas tecnologias, altas possibilidades tecnológicas a nível de desenvolvimento de inteligência artificial, acoplamento de inteligência artificial à inteligência não vamos chamar de inteligência humana, mas vamos chamar a capacidade de processamento de informação, a capacidade de armazenamento de dados que o ser humano tem. É nesse cenário no qual a sua criança, o seu filho está inserido já há muito tempo e está sendo treinado para uma outra coisa. A sua criança ela está sendo treinada para ser, vamos supor que esse copo aqui fosse um pendrive. A sua criança está sendo treinada para ser nada mais do que um pendrive, um armazenador de informação, um armazenador de dados. Tá? E conforme a capacidade de armazenamento dele, tanto melhor ele sairá nas notas, nas provas e tudo mais. Tá? Mas isso não determina níveis de sabedoria nem de inteligência. E num momento onde o aprendizado de máquina, né, que é a inteligência artificial, tem múltiplas possibilidades, inclusive a de superar a capacidade humana no processamento de informação, armazenamento de dados. Qual que você acha que vai levar a vantagem? Quem tem maior capacidade de armazenamento de dados, de informação, ou quem é sábio? Nesse cenário praticamente apocalíptico, para quem assistia a série, a sequência de filmes do Exterminador, Matrix e tudo mais, visualizava esse ambiente, né, sinistro como uma coisa muito futurística e muito longe da realidade. Só que não. Isso é uma coisa cada vez mais real. Só que o que te assusta mais? Esse cenário onde existe inteligência artificial, onde existem androides copiando o comportamento humano, o que te assusta mais? Isso ou a falta de empatia humana, a falta de capacidade de vínculo de pais com os filhos? O que te assusta mais? O que gera mais temor em você? Tem uma passagem no Novo Testamento, e eu estou com a minha Bíblia aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 2 de Lucas, que conta para nós que os pais de Jesus, eles estavam habituados, todos os anos eles iam até Jerusalém para uma festa, a festa da Páscoa, eles iam lá celebrar. E nessa passagem, que ela se reconfigurou no meu coração, a partir também dessa leitura do cenário que a gente está vivendo na educação, que as crianças estão vivendo na educação. Primeiro que seu filho já foi treinado para ser nada mais do que esse pendrive, né, receptor de informação, de conteúdo, de armazenamento de dados. E ele faz isso para tratar de processar, né, devolver essas informações no momento da prova. Tá? Ele nem processa isso. Na verdade, ele nem é um processador de dados, ele é apenas um armazenador de informação. E aí chega o momento da prova, ele vai lá e cospe, né, a informação na prova do jeito do formato esperado pelo sistema. Tá? De tal modo que depois ele consiga passar de ano, passar de série ou entrar na universidade. É isso. E essa passagem de Lucas 2 me chama muito se ressignificou em mim a partir do momento em que eu percebi que quando os pais de Jesus, né, tinham esse hábito de ir a Jerusalém e ir para a festa da Páscoa, aconteceu que quando Jesus tinha 12 anos de idade, 12 anos de idade, tá? Olha só o que aconteceu. Quando ele fez 12 anos, eles subiram a Jerusalém para a festa conforme o costume.
Terminada a festa, ao regressarem, o menino Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Só que diferente de você dizer não encontrei meu filho durante a viagem de regresso para casa, e você pega o celular e manda um WhatsApp e pergunta para parentes, pergunta para amigos, isso aqui eles tiveram que fazer um a um, e depois esse regresso a Jerusalém foi coisa que durou 3 dias. 3 dias depois o encontraram no templo, sentado entre os doutores. Agora ouça com atenção essa parte. Ouça essa parte com atenção. Ouvindo-os e interrogando-os. Ouvindo-os e interrogando-os. Qual é a fase que a criança mais faz perguntas, que a criança mais interroga? É o terror dos pais, né, dos professores. Qual é a fase? Não é 12 anos, é bem antes. 4, 5 anos de idade. 3 anos de idade eles já estão ensaiando. Com 4 anos eles já estão performando muito bem. Com 5 anos eles estão tocando terror. Só que com 12 anos alguma coisa aconteceu entre a fase dos 5 e os 12. Alguma coisa aconteceu durante esse percurso de 7 anos que simplesmente mata a curiosidade, mata a capacidade de perguntar, a capacidade da perguntatória, né? A capacidade de perguntar. E simplesmente nas universidades é aquele silêncio. Ensino médio, então, é terrível. Só que o que aconteceu com Jesus, que ele com 12 anos de idade, ele estava interrogando agora, não os pais, ele estava interrogando os doutores, no templo. De tal modo que, aqui para mim, fica ilustrado e fica tipificado a pauta desse conteúdo aqui que eu estou trazendo para você. Como treinar filhos para que sejam sábios e inteligentes. Para que não sejam simplesmente receptáculos, como pendrives, receptáculos de informação, de armazenamento de dados, para depois cuspir esses dados em algum lugar. Como treinar filhos sábios e inteligentes. E aí aqui nós temos um caminho, nós temos uma possibilidade, porque Jesus ele é o mestre dos mestres. Ele é o professor de todos os melhores professores do mundo. Ele é o melhor treinador de gente. Ele é o melhor recrutador de alunos. Ele recrutou pessoas improváveis e os transformou em pessoas assombrosamente sábias, inteligentes, com capacidade de cruzar o mundo, levando uma mensagem, carregando uma mensagem. Ele chamou desde doutores, pescadores, pessoas simples, cobradores de impostos, ele chamou como seus discípulos. E veja o que ele está fazendo aqui com 12 anos de idade, interrogando doutores no templo. Interrogando-os. O primeiro aplicativo do método EVA é o aprender a aprender. Isso aqui é autodidatismo. Eles estavam assombrados com todos os que... Isso está no versículo 47 do capítulo 2 de Lucas, tá? Todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Isso aqui é o primeiro aplicativo do método EVA. Aprender a aprender. Porque não era mais do mesmo. Se você tem no pendrive determinado volume de informação, determinada característica de informação, pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. A informação não vai ter sofrido nenhum tipo de alteração, não vai ter mudado em qualidade, em percepção. Vai ser a mesma coisa. É isso que seu filho está sendo treinado no sistema educativo. Saiba disso. O sistema educativo treina o seu filho não para que ele seja sábio e inteligente. Treina o seu filho para que ele seja um repetidor de informação. Só que você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Você pode treinar o seu filho para que ele seja sábio e inteligente.
Não se trata simplesmente de desenvolvimento a nível cognitivo, desenvolvimento físico, social, emocional e espiritual. É um conjunto, é o todo. E os doutores aqui, todos que ouviam as suas perguntas e as suas respostas, estavam admirados da sua inteligência. E quando seus pais o encontraram, perguntaram: meu filho, mas por que você fez isso com a gente? Olha, pergunta. E Jesus responde, a sabedoria mora na pergunta, não na resposta. E Jesus responde com duas perguntas. Por que Jesus fez isso? Ele estava sendo desobediente com seus pais? Ele estava sendo detestável com seus pais? De forma alguma. De forma alguma. É tratar com respeito o ouvinte, a inteligência, a capacidade cognitiva, a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar. Afinal de contas, quem é que tinha cuidado de Jesus? Trocado fralda, amamentado? Não foi Maria? Não foi José quem protegeu Maria e Jesus, quando ainda era bebezinho, no ventre da sua mãe, do ataque e do assassinato de Herodes? Ora, quem entre os humanos deveria de conhecê-lo tão bem a ponto de saber o que ele estava fazendo no templo? Então a pergunta de Jesus, ele faz duas perguntas em cima da pergunta dos pais. Ele perguntou, a resposta dele foi essa: por que me procurastes? Não sabíeis que deveria... Essa foi a primeira pergunta. Por que me procurastes? E a segunda pergunta foi, não sabíeis que devia estar tratando dos negócios de meu pai? Quem melhor do que José e Maria para saber o que ele estava fazendo lá? E aí isso fica, apesar da incapacidade de Maria e José no momento processar, porque assim, quando você faz uma pergunta sem estar preso, sem estar limitado pela padronização das respostas, pela necessidade de responder o que foi perguntado na performance das respostas esperadas, porque é isso que a escola faz. A escola treina seu filho para que ele cuspa respostas de acordo com os gabaritos. Você tem alguma coisa contra gabaritos? Contra a prova? Não, não tenho. Mas eu tenho um posicionamento muito sério, muito claro em relação ao sistema educativo. Ele simplesmente não funciona. Ele não responde mais às necessidades nem do seu filho, individualmente falando, e não responde nem em escala global, de tal modo que a inteligência artificial está a poucos passos de substituir a inteligência humana em muitos aspectos onde a inteligência humana deveria de estar presente, ativa, inquiridora, curiosa. Mas como que vai fazer isso se estão matando a curiosidade das crianças já no sistema de educação? Na primeira infância já matam já a curiosidade das crianças. A criança chega perguntona na escola, chega perguntona no sistema, e quando termina a primeira etapa do ciclo, já com 9, 10 anos de idade, a criança já minguou, ela não tem mais curiosidade, ela não tem mais aquela fagulha de curiosidade, de querer saber o porquê dos porquês. Então, se você quer treinar filhos sábios e inteligentes, treine-os para aprender a fazer perguntas inteligentes. Porque o nível e a forma da pergunta demonstra um nível de maturidade em relação àquele conteúdo que está sendo perguntado. Perguntas revelam maturidade, revelam posicionamento, revelam muito do posicionamento e do modo como a criança ou como você está fazendo a gestão das suas emoções em relação àquele assunto. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Quer treinar os seus filhos para serem sábios e inteligentes? Treine-os para fazer perguntas inteligentes, para fazer perguntas que revelem sabedoria e que tragam luz sobre assuntos que estão ainda ocultos aos olhos e ao entendimento das inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas e que estão a poucos passos de pretender substituir muita da atividade humana. Se você gostou desse conteúdo, salva, comenta e compartilha.